Recording in progress. Boa noite. Sejam muito bem-vindos para esse momento especial demais, que é o Ice Talks, o encerramento da mentoria Oratória Essencial. Eu sou Heloísa Limeira, uma pessoa que ama o conhecimento e que ama ensinar. Meus queridos alunos estão aí, eu sei que eles não podem negar isso, porque se tem algo que eu gosto é de estar aqui com vocês. E para quem quer conhecer um pouco mais, para quem possa entender também um pouco mais desse nosso processo da mentoria, a mentoria oratória essencial é a síntese de uma experiência de 20 anos trabalhando com comunicação em oratória. E é uma síntese que me traz extrema alegria, porque eu não preparei roteiro para agora eu falei assim, eu vou falar de coração. Hoje eu não vou preparar roteiro, não, porque a experiência desse primeiro momento foi muito, muito, muito importante para mim, porque a natureza foi generosa, trouxe pessoas excelentes com conteúdos fantásticos para que esse conteúdo pudesse ser compartilhado com vocês. A ideia da oratória essencial é justamente buscar uma fala de maneira autêntica, de maneira clara, de maneira objetiva e, acima de tudo, de maneira verdadeira. Que cada um possa falar aquilo que está dentro de si, a sua mensagem. Não tem mensagem maior do que nós mesmos, no sentido daquilo que nós carregamos de melhor, aquela nossa essência humana. E é interessante quando a gente alcança um pouco dessa essência, como nós temos força, como nós temos convicção para expressar em qualquer ambiente, seja ele profissional, seja ele social, seja ele familiar. E o que buscamos fazer foi uma construção disso. O Ice Talks de hoje, ele não é, vamos nos preparar para aquele momento sensacional de apresentações. Não, na verdade, ele é uma consequência desse trabalho feito no dia a dia de cada um, na sua comunicação cotidiana e também, por que não, no preparo da nossa aula individual, onde nós fizemos esse momento de fazer um ensaio geral das apresentações de hoje, para que a gente pudesse perceber como estava a organização das ideias e como estava a conexão de cada um com a mensagem que eles vieram transmitir hoje. Então, eu, Heloísa Limeira, professora de comunicação e oratória, não tenho mais muito a falar. Minha mensagem agora eu espero que passe através de cada flauta, que são esses oradores que estão aqui de coração para transmitir essa boa mensagem. Que cada um que está assistindo possa curtir, assim como eu pude pedir para cada um deles esquecer da apresentação que eles vão fazer, enquanto os colegas estiverem apresentando, curtam essas boas mensagens, porque isso é bom demais, compartilhar aquilo que nós temos de melhor, ou seja, o nosso aspecto essencial. Então, para vocês, meus queridos, eu desejo uma excelente apresentação. Coloquem o coração na garganta, coloquem a clareza na mente e façam simplesmente a missão de vocês. Sejam flauta, certo? E vamos dar início para esse momento muito especial? Preparadíssimos? Vamos lá, convidando nossa primeira oradora. E aí, Suzana, como você está, querida? Tudo bem, boa noite, professora. Estou tranquila, tudo bem. Tranquila? Que feliz de ouvir isso. Você está falando de onde, Suzana? Eu falo de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Gente, para quem não sabe, eu sou em Brasília, então aqui é conexão com o mundo. Tranquilo por aí? Como é que está o clima aí, Suzana? Hoje está um pouquinho frio, estou aqui de agasalho, chovendo desde ontem, fica aquele clima aconchegante. Ótimo, eu vou pegar um pouquinho da sua chuva e do seu clima aconchegante. Suzana, em uma frase, como é que foi a nossa experiência aqui na mentoria? Aprendizado, muito aprendizado. Bom, fico feliz. Querida, o palco virtual é todo seu. Dai-nos a honra da sua boa mensagem. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento aqui com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como se expressar bem. Então, de início, eu queria lançar algumas perguntas. Vocês, vocês conhecem alguém ou já passaram por essa situação de falar uma mensagem e não ser compreendido? A pessoa entender outra coisa, ficar um estranhamento, um clima ruim?
entre você ou alguma pessoa que você conheça. Você conhece alguém que já foi reprovado numa entrevista de emprego, num concurso, num vestibular, porque não entendeu o enunciado escrito de uma questão? Então, nós vamos bater um papo aqui sobre como se expressar bem. Para a gente se expressar bem, a gente precisa usar a nossa língua, que é como nós falamos, como nós conversamos, como nós interagimos com as pessoas. E a língua, ela possui 4 habilidades, que vamos chamar aqui de dicas, né, mas a gente chama de habilidades, que todos nós temos, porque a língua todo ser humano possui. A capacidade de falar, de conversar, todas as pessoas têm essa capacidade, têm essa necessidade. Então, para a gente fazer um bom uso da língua, a gente vai conversar um pouquinho sobre as habilidades da língua. A primeira delas é escutar. E aqui eu gostaria de trazer uma comparação para vocês de 2 palavras que são parecidas, mas têm os sentidos diferentes. Nós usamos no nosso idioma aqui no português do Brasil o ouvir e também usamos escutar. Ouvir. Estamos numa sala conversando e se eu derrubar uma moeda no chão, todos nós vamos ouvir o barulho da moeda caindo no chão. Ouvir, a gente capta os sons pelo sentido da audição. A gente apreende o mundo pelo sentido da audição. Quando nós éramos criança, primeiro nós nascemos, aí nós ouvimos, para depois de uma determinada fase da vida a gente começar a falar. Então, isso é ouvir. Escutar é quando eu direciono a minha atenção ao que está sendo dito. Como neste exemplo, eu estou falando com vocês e vocês estão me escutando, estão prestando atenção ao que eu estou falando. Assim eu creio, assim eu espero. Com certeza vocês estão. Então, essa é uma diferença importante entre ouvir e escutar. Quando a gente aprende a escutar, a gente já vai desenvolver uma boa comunicação, porque se eu escuto bem, eu vou poder elaborar uma boa resposta, uma boa devolutiva e coisas desse estilo. A segunda dica é o falar, o dizer. Também vamos fazer aqui um comparativo. Falar e dizer. Falar, expressamos palavras. Vamos voltar no exemplo da criança. A criança ouviu, chega uma determinada fase da vida infantil que ela começa a balbuciar alguns sons. Ela está aprendendo a falar. O que ela balbucia tem sentido. Às vezes ela fala para a mamãe, tetê, a mãe sabe que ela quer a mamadeira, água, a mãe sabe que ela quer água. Ela está balbuciando algumas palavras, mas ela está conseguindo estabelecer um diálogo, uma interação com a mãe, por exemplo. Este é o falar. O dizer é quando eu expresso por meio de palavras. É diferente. Eu expresso por meio de palavras, eu expresso por meio de sinais, eu expresso por escrito, porque nós temos a palavra falada, a palavra dita e a palavra escrita. Exemplos de coisas ditas. O poeta declamando o seu poema. Ele está dizendo o seu mais profundo sentimento com aquele poema. O juiz de paz no casamento civil. Perante a lei, como juiz, eu vos declaro casados. Ele está dizendo, emitindo uma declaração que as pessoas que estão diante dele estão casadas. Então, aí temos uma diferença básica entre o falar e o dizer. O dizer vai nos servir de apoio para a escuta. Quando eu estou com a minha atenção bem concentrada, bem dirigida ao que está sendo dito, eu vou poder dizer uma resposta adequada, seja num diálogo entre amigos, num barzinho tomando uma cerveja, seja numa reunião de trabalho. A minha escuta, a minha atenção dirigida. A outra habilidade da língua é o ler.
a leitura. Leitura é interpretar o que está escrito e compreender o sentido. Sinais de trânsito. Então, eu tenho lá a letra E com aquele sinal em diagonal. Ali eu estou fazendo uma leitura, ali eu tenho uma letra, uma vogal, ali eu tenho um círculo em vermelho, ali eu tenho um traço diagonal, ali eu estou fazendo uma leitura. Para quem é portador da Carteira Nacional de Habilitação, vai entender aquele sinal. Estacionamento proibido. Ali eu fiz uma leitura. Então, a leitura é interpretar o que está escrito e compreender o sentido. Ler é ouvir com os olhos. Muitas vezes, por exemplo, no mundo do trabalho, mesmo com a internet, com a tecnologia, é impossível estarmos reunidos com todos os membros da companhia o tempo todo. Muitas vezes a comunicação circula pelo e-mail, circula pelo chat. Então, quando eu leio, eu estou ouvindo o meu colega com os olhos. É uma metáfora, claro, mas a leitura vai apoiar a minha escuta. A leitura vai apoiar a minha interpretação da mensagem que está sendo dita por meio de palavras. Para nós termos uma ideia de como a leitura é importante, estamos em época de pandemia, Covid-19, e algumas pessoas estão apresentando como sequela da Covid dificuldade de concentração, lapsos de memória. Alguns médicos estão recomendando a leitura diária para as pessoas reabilitarem a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de memória, para minimizar os efeitos da sequela da Covid. E detalhe, não serve a leitura em um dispositivo eletrônico, é aquela leitura tradicional, do livro, da revista, do jornal. Olha como a leitura é salutar, como a leitura é importantíssima na nossa vida. Se eu posso dar um conselho para vocês, leiam. Leiam receita, leiam bula de remédio, leiam a vida dos artistas, leia sobre o seu time de futebol, leiam. Nem que se for um parágrafo por dia, leiam, porque a leitura ela vai ampliar o seu vocabulário, ela vai ampliar o seu conhecimento e ela vai te trazer saúde, saúde cognitiva, saúde neurológica. É uma coisa fantástica. A outra habilidade da língua é o escrever. A escrita, ela é um processo mais lento do que a fala, do que o dizer. A gente fala, 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 o negócio já foi, às vezes eu não entendi a frase que o colega disse, perdi o raciocínio. Na escrita, como a gente usa a parte motora, ela é mais lenta. Então, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de revisão. Então, eu estou lá no meu computador, no meu trabalho, estou digitando e-mail de resposta para o setor do almoxarifado, por exemplo. Antes de eu dar o enter, o enviar, eu posso ler, tá certa a quantidade de material que eu estou pedindo, tá certo o mês de fechamento, a prestação de contas da requisição que eu fiz. Então, você tem a capacidade de voltar e de refletir quando você está escrevendo. E a sua escrita vai ser a leitura do seu colega. O que eu estou querendo dizer com isso? Que está tudo interrelacionado. Dizer, escutar, ler, escrever, são coisas que é uma única conexão. Nós temos uma língua, uma capacidade de se expressar, uma capacidade de opinar, uma capacidade de dialogar. Isso tudo é uma coisa só. Então, a gente precisa ter atenção com essas 4 habilidades, essas 4 dicas, para a gente conseguir se expressar bem. Vamos voltar aqui no caso da escrita. Eu trabalho numa empresa e o meu chefe chega para mim e fala: eu quero que você apresente um projeto para a equipe, para o ano de 2022 a gente conseguir mais parceiros, conseguir mais clientes. Aí eu vou lá elaborar o projeto, vou escrever lá a minha apresentação do projeto e inicio a apresentação da seguinte maneira: meus amigos, meus colegas de trabalho, eu vou apresentar para vocês um projeto que vem de encontro à missão da empresa para ampliar
as atividades em 2022. Gente, eu pisei na jaca, chutei o balde. Eu preciso, para escrever, sobretudo no ambiente de trabalho, conhecer as regras básicas da minha língua de uso, né? Português brasileiro. Eu preciso conhecer coerência, eu preciso conhecer coesão, eu preciso conhecer argumentação. De encontro é uma coisa que está em conflito, está em choque, a ideia é contrária. Não, terminou a reunião, eu vou ser desligada da empresa, eu vou ficar sem emprego, sem salário, sem trabalho. Por quê? Porque eu não estudei antes, não procurei informação, não mostrei o meu projeto para um colega para ele me auxiliar, né? Aquele que você tem mais intimidade, que você tem confiança. Eu vou apresentar para vocês um projeto que vai ao encontro da missão da empresa e não de encontro. Então, eu preciso conhecer as regras de coerência e concordâncias básicas do meu idioma. E nós precisamos entender que as coisas são interligadas. Para eu me expressar bem, eu vou saber falar bem, eu vou saber escutar bem, eu vou, antes de querer falar em cima do que meu colega está falando, eu vou escutá-lo, elaborar a resposta, dar a devolutiva adequada. E a fala, o nosso cérebro, ele é muito dinâmico. Isso tudo, quando a gente coloca em prática, isso vai saindo de maneira mais fluida, mais natural. E aí você vai ser bem compreendido, não vai gerar constrangimento, não vai ter dúvida. E venhamos e convenhamos, falar bem nos faz muito bem. Na verdade, quando a gente comunica bem, quando a gente expressa bem, numa roda entre amigos, tomando uma cervejinha, uma reunião de trabalho, agora final de ano, as reuniões de famílias, comemorações de Natal, de Ano Novo, faz muito bem a gente se comunicar bem, a gente se expressar bem, não é verdade? Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Desejo que vocês se expressem bem, explorem a leitura de vocês, explorem a escuta de vocês, e que vocês sejam excelentes comunicadores, excelentes transmissores da mensagem que vocês querem passar adiante. Eu sou Suzana Souza, sou assistente social, sou professora, e foi uma imensa alegria estar essa noite aqui com vocês. Muito obrigada. Maravilha! Combinamos, né, em off, né? A gente tem o que é a coxia, né? Que é o nosso encontro antes das apresentações. Eu falei, ó, Suzana, você vai começar, começa bem, abre com chave de ouro, parabéns, Suzana, você ocupou muito bem esse espaço. E não só ocupou bem, porque eu acredito que todo mundo que participou do curso, e também as pessoas que estão ouvindo, ficaram como eu acrescentei bastante no meu conhecimento para oratória, essa boa reflexão. Para ser um bom orador, tem que saber escutar, tem que saber ler bem. Então, eu agradeço pelas suas colocações aí. E aí, Suzana, tudo bem? Como é que Tudo está? bem, sobrevivi, agora não estou sentindo calor, esquentou tudo, mas foi muito bom. Estou muito feliz. Parabéns, querida. Eu sempre brinco que esse palco, seja virtual ou presencial, ele recebe uma tonelada e devolve uma pena. Tá todo mundo, né? Então, muito obrigada, Suzana, parabéns mais uma vez. E vamos dar continuidade a esse nosso momento de mini palestras da oratória essencial, imersão em comunicação essencial. E vou chamar o nosso próximo orador dessa noite, que é o querido Paulo. Paulo, como estamos? Boa noite, Luísa. Estou ótimo, tudo bem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, não é? Ó, prazer todo meu, todo nosso, acredito. Paulo, falando diretamente de onde? Eu falo de São Paulo, Brasil, para vocês. É um prazer estar aqui, como eu disse, né, Luísa? São Paulo. Tem uma galerinha de São Paulo que ficou de se encontrar, né? A gente ainda vai marcar esse encontro. Olha lá, Com o Marquete certeza. da vida. Vamos marcar esse encontro. Paulo, Com aquela certeza. síntese, assim, em uma frase da experiência da oratória, da mentoria. Foi uma experiência muito, muito importante na minha vida. Uma frase que resume bem esse curso é que nós possamos nos preparar para sermos como flautas, né? Que emite o seu som, que ela possa propagar a sua mensagem, que ela possa propagar aquilo que a gente tem para dizer para o mundo,
sem medo, que nós somos entre iguais, somos seres humanos e que nós possamos propagar essa mensagem que nós carregamos dentro da gente e levar algum conhecimento, alguma troca para as pessoas que estamos comunicando. É um grande prazer estar aqui. Viu? Nossa, maravilha, Paulo. Então, com essa sua frase, ocupe bem esse espaço, esse palco virtual, transmita bem sua boa mensagem. O espaço é seu, meu cara. Obrigado. Bom, então, como eu disse, meu nome é Paulo Ferraz. Eu estou hoje aqui para falar de um tema bem interessante, o sentido da vida. E também vou falar um pouco da história do Viktor Frankl. Bom, Viktor Frankl foi um psiquiatra e um neurologista austríaco, né, que nasceu em Viena. Ele nasceu em 1905. Mas antes de falar dele, eu queria falar um pouco até do tema da palestra de hoje, que é o sentido da vida. Vocês já pararam para pensar? A gente geralmente acorda, toma nosso café, sai correndo para o trabalho, para os nossos estudos, e a gente se depara com situações para resolver, interage com pessoas, nosso dia a dia geralmente é bem corrido. Ao final do dia nós vamos dormir, depois acordamos de novo, e vamos novamente para mais uma rotina, mais um dia de trabalho, e assim vão se passando nossos dias, vão se passando as nossas semanas, os meses, os anos, e a nossa vida vai se desenrolando. Ao longo da vida, vamos resolvendo as questões, deixando pendências, resolvendo pendências, e, de alguma forma, no final, depois de muitos anos, provavelmente nós vamos sair desse planetinha, né? E vamos deixar a nossa mensagem aqui, o nosso legado. Então, muitas vezes a gente vive meio no piloto automático. Claro que nós deixamos muitas coisas importantes, construímos coisas interessantes para as gerações futuras, mas de alguma forma, muitas vezes, como eu estava dizendo, a gente vive meio que no piloto automático. Será que não é importante a gente pensar um pouquinho para onde estamos indo, o que estamos fazendo aqui? Eu gosto muito das metáforas que comparam a nossa vida com as embarcações, com os navios. Pensando num barco, a vela, e se ele conseguir direcionar bem as suas velas, ele pode, mesmo no vento contrário, chegar ao seu destino. Será que nós somos sendo barcos que têm destino, ou às vezes vivemos um pouco ao sabor dos ventos, ao sabor das marés? Então, é por isso que eu resolvi falar um pouco para vocês sobre esse tema hoje. E quando eu era bem pequenininho, um garotinho bem pequenininho, eu lembro que eu já olhava as pessoas correndo para lá e para cá, e eu perguntava, nossa, mas por que tanta pressa? Para onde elas estão indo? Ainda mais eu que moro numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que todo mundo está sempre correndo, né? Eu olhava todo mundo e me perguntava, para onde eles estão indo? Por que tanta pressa? Né? De tanto que eu comecei a observar as pessoas, eu acabei com o tempo me tornando um psicólogo. Me formei em psicologia e a partir daí procurei entender um pouco melhor o ser humano, a mim mesmo, procurei entender melhor as relações, e eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu tenho o privilégio de conhecer tantas vidas e tantas existências e aprender muito com elas também. Então, sendo assim, nessa minha trajetória, eu acabei um dia me deparando com um livro e achei bastante interessante. O livro chamava-se Em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl. Ele é austríaco, nascido em Viena, como eu disse, né? Nascido em 1905. E Viktor Frankl, também assim como eu, desde pequeno se questionava muito sobre o sentido da vida. Viktor Frankl começou a escrever desde muito jovem, começou a refletir sobre a vida, sobre casos de suicídio, que ele procurava pensar um pouco por que levou uma pessoa a pôr fim à sua própria vida. E mesmo jovem, ele trocou correspondência com ninguém menos do que Freud. Olha que privilégio dele. E sendo assim, ele foi começando a tecer as suas teorias, mesmo jovem, preveniu alguns casos de suicídio, até que finalmente ele entra na faculdade de medicina com 19 anos, e dentro da faculdade ele também desenvolve trabalhos ligados a esse tema. Você vê que percorreu várias fases da vida dele. Depois disso, ele acaba, em 1933, ele acaba se formando em psiquiatria e neurologia. Ele começa a estudar um pouco mais a fundo essas questões. Por volta de 1941, ele acaba indo trabalhar num hospital psiquiátrico, onde ele também pode ajudar nesse mesmo tema, de prevenção de suicídio de mulheres, e ele conseguiu reduzir bastante o número. Aquele ano que ele trabalhou lá não houve nenhum caso. E, ao mesmo tempo, ele acabou conhecendo o grande amor da vida dele, que era a Tilly Grosser. Era uma enfermeira que trabalhava nesse hospital, e ele acabou se casando com ela. Mas, infelizmente, nessa mesma época que ele contraiu o casamento, né, com a Tilly Grosser, a Europa já estava passando no auge da guerra, na Segunda Guerra Mundial, e o seu país
infelizmente, foi invadido pelas tropas do nazismo, e ele, por ser judeu, ele e sua esposa eram judeus, eles foram levados para os campos de concentração. Só que, infelizmente, eles foram para lugares diferentes. Viktor Frankl, por sua vez, ele foi levado para vários campos de concentração, sendo que o último deles foi o campo de Auschwitz, foi onde ele começou a viver o seu martírio. E nesse livro que eu citei agora, Em Busca de Sentido, ele fala de várias situações muito difíceis que eles passavam. E ele estava tão compenetrado em construir a sua teoria, que até eu acabei não citando antes de falar dessa entrada dele no campo de concentração, ele começou, mesmo na época da faculdade, da psiquiatria, e ele começou a tecer uma teoria que ele chamou de logoterapia. Logo vem de sentido. Terapia, ele quis chamar essa terapia do sentido da vida. Essa teoria dele, a logoterapia, ela buscava, então, ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida. Ele até gostava muito de citar uma frase de Nietzsche, que falava: quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Olha aqui, né? Ou seja, quem tem por que consegue superar mesmo os difíceis. Quase tudo ele consegue superar. Essa teoria que ele criou, ela se baseia muito no procurar ajudar o homem, a pessoa, o ser humano, a desenvolver quais são as dimensões da sua vida, a dimensão espiritual, a dimensão do seu dia a dia, o porquê da vida. E uma vez eles estão lá no campo de concentração, ele estava tão compenetrado com seus estudos que ele escrevia em papéis e procurava esconder até nas suas roupas íntimas esses escritos para que ninguém pudesse ter acesso. Uma vez lá no campo de concentração, ele começou a observar o que acontecia ali. Nesse livro dele, ele narra a postura que ele via nos nazistas, os prisioneiros, muitos deles passavam por atrocidades, como ele próprio passou, chegavam a ficar sem comer o dia inteiro, chegavam muitas vezes a comer apenas um pedaço de pão, trabalhar na neve, no frio, passando privações, doenças. Alguns deles comiam, e muitos deles procuravam fazer de tudo que pudesse para sobreviver. Ele percebeu que a sua teoria foi posta à prova. De fato, aqueles que tinham por que sair dali tentavam fazer o máximo que podiam para resistir a todas aquelas agruras do campo de concentração. Ele próprio foi uma pessoa que teve dois grandes objetivos. Ele lutou arduamente para sair de lá, e ele, dois objetivos grandes. Que foi o primeiro, ele queria muito poder sair de lá e encontrar novamente a sua amada, né, e a sua esposa, e também ele queria poder divulgar a sua teoria que a vida fez com que ele pudesse à prova todas essas questões que ele refletia. Então, ele tinha esses dois grandes objetivos. Finalmente, em 1944, as forças aliadas conseguiram vencer a guerra, conseguiram ganhar, né? E o nazismo foi derrotado. Após isso, vieram os aliados libertar os prisioneiros dos vários campos de concentração. E eles estavam já há tantos anos ali, quando os campos de concentração abriram, eles se olhavam um ao outro e não sabiam nem para onde ir, não sabiam se suas cidades ainda estavam inteiras, mas, de alguma forma, após isso, Viktor Frankl foi libertado, então, e ele pôde finalmente ir em busca da sua amada. Mas qual a tristeza dele ao ver que, infelizmente, ela já tinha sucumbido às agruras da guerra. Ela tinha sido, ela e a sua mãe tinham sido mortas pela guerra. Mesmo assim, ele não desistiu. Viktor Frankl continuou ainda, então, a divulgar a sua filosofia, e a logoterapia ganhou bastante força, sendo que ela é até conhecida hoje como a terceira escola vienense, junto com a psicanálise de Freud e com a psicologia de Adler. Então, ele ganhou grande força nos meios acadêmicos, sendo que ele chegou a palestrar em 209 países e ganhou diversos títulos de honoris causa pelo mundo, inclusive no Brasil. Então, ele foi lecionando em faculdades e tal. Então, eu achei bastante interessante pensar um pouco na história de Viktor Frankl, porque ele tinha tanto ideal e tanto propósito na vida, que mesmo em situações como as que eu narrei, ele não desistiu de divulgar o que ele acreditava. Como ele, nós vemos tantas outras pessoas que têm ideais na vida e lutam pelos seus objetivos, como os cientistas que lutam pela descoberta da cura de doenças, como, por exemplo, Thomas Edison, que desenvolveu 1000 protótipos de lâmpada, até que finalmente ele conseguiu, no 10º protótipo, achar a combinação ideal que faria com que nós tivéssemos hoje a luz elétrica, né, a iluminação. E Martin Luther King e Nelson Mandela, que lutaram arduamente
contra o apartheid. Então, pessoas como essa que a gente cita que tiveram grandes propósitos na vida. Não precisamos ser necessariamente como esses grandes líderes da humanidade, que possamos nós também alimentarmos propósitos, mesmo que seja o nosso pequeno mundo, a nossa pequena roda de amigos, famílias, que nós possamos dar o nosso melhor e dar a nossa cota de colaboração para que esse mundo seja um pouco melhor, não é, gente? Então, foi essa a mensagem que eu quis passar para vocês hoje. Espero que eu possa ter, de alguma forma, levado a minha mensagem, que vocês possam refletir e que nós possamos trocar em breve essas nossas conversas de hoje aqui. Agradeço aí a audiência de todos. Viu? Parabéns, meu caro Paulo, pela apresentação e muito obrigada pelas reflexões. Eu estou aqui anotando o tempo de vocês, tá? Só para contar, depois a gente conversa. Muito obrigada por ter trazido essas reflexões sobre o sentido de vida. Né? Como a gente conversou na oratória também, sem objetivo, na própria fala, você não consegue ter uma clareza na sua entrega. Quanto mais na vida, né? E aí, como você está, Paulo? Tudo bem, bem tranquilo. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa formatura de hoje. Espero que cada dia poder melhorar com tudo que nós aprendemos nesse curso tão maravilhoso. Muito obrigado, viu? Obrigada, colegas. Eu adorei nessa nossa formatura. Eu já vou dar o nome desse Ice Talks. Mas né, gente? Esse TCC nosso aqui não é fácil. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Bom, gente, dando continuidade para essa noite de apresentações especiais, eu vou convidar a nossa próxima oradora, que está lá muito bonita, com esse verdinho dela. Querida Pri, como você está? Boa noite, professora Heloísa. Estou bem, tranquila dentro do possível, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sempre falo, né, Pri, essa adrenalinazinha que sobe, essa ansiedade saudável, é sinal de que você está viva, né? Tá todo mundo Eu vivo. lembro a primeira mensagem que mandei no grupo e eu fiquei meditando depois disso. E é isso mesmo, né? Estamos vivos, estamos pensando, estamos na vida. Né? Exato, estamos na vida. De onde você fala, Pri? Agora, né? Hoje de São Paulo, capital. Você está morando? Eu estou morando atualmente em Tegucigalpa, em Honduras. Gente, essa é a minha aluna mais velha. Ela começou nos Estados Unidos, no meio da mentoria ela mudou para Honduras, altas emoções, né? E ela veio visitar a família agora aqui no Brasil. Pri, muito bom. Você consegue sintetizar em uma frase a sua experiência aqui na mentoria? Professora, são duas palavras, eu estava aqui pensando. Uma delas é conexão e a outra, para mim, superação. São duas palavras. A conexão, uma conexão muito intensa de mim com a minha mensagem, com a mensagem dos colegas, como se fosse um vai e volta que me trouxe muito aprendizado, muita conhecer mais coisas sobre mim. E isso sem falar em você, professora, que eu já era fã antes e agora sou super fã. Muito sensacional. Cada aula, um super aprendizado. Eu agradeço, eu falo mesmo. Né? Você tem uma palavra para acrescentar, porque eu creio que o seu processo, de todo mundo, mas o seu processo foi muito mágico. Existe uma magia na vida, gente, quando a gente está comprometido com o processo da vida, que é impressionante. Ela vai trazendo os nossos momentos, né? As nossas respostas, as nossas compreensões. Então, minha querida, com toda essa magia que a sua experiência nessa mentoria trouxe, ocupe bem esse palco virtual e transmita bem sua boa mensagem. Contigo. Obrigada, professora Heloísa. Boa noite a todos os meus amigos e aos colegas que vieram nos assistir. E para quem não me conhece, eu sou Priscila Brunsfeld e, primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu vou dividir com vocês uma história que é muito significativa para mim, fez muita diferença na minha vida. É uma história, na verdade, que é retratada em uma única fotografia, que, aliás, eu recorro a essa fotografia sempre que eu preciso de uma inspiração extra,
que eu preciso de novas perspectivas, novas ideias, ela está sempre por perto. Bom, para vocês conseguirem enxergar melhor, eu imprimi ela em tamanho grande. A princípio, parece uma foto comum. O que vocês acham que essa foto fala? O que será que ela pode significar tanto para mim? Bom, para eu conseguir contar mais para vocês sobre essa foto, eu vou inserir vocês no contexto e vou apresentar também os personagens principais. Mas para isso, eu vou convidar vocês para viajar no tempo comigo. A gente vai lá para março de 2019, para Jakarta, na Indonésia, quando essa foto foi tirada. A foto foi numa comunidade para refugiados chamada Hope Learning Center, que traduzindo para o português seria mais ou menos um centro de aprendizado e esperança. O nome já fala muita coisa. Nesta manhã, em especial, era uma celebração de 2 anos de atividades dessa comunidade. E esta foi uma pequena comemoração com músicas, poesias típicas do Afeganistão e também do Paquistão, que eram de onde a maioria dos refugiados vieram. Na foto, quem segura o microfone é um rapaz chamado Sultan. Sultan nasceu em Ghazni. Ghazni fica aproximadamente a 150 quilômetros de Cabul, no Afeganistão. Ele chegou a Jakarta com 30 anos, fugindo de Ghazni e somente com a roupa do corpo. Já na plateia, eu, uma brasileira de então, com 44 anos, recentemente vinda de Washington, D.C., de onde cheguei com apenas 2 malas. Uma com algumas roupas e uns pertences pessoais, e outra cheia, repleta de resiliência, que seria tão necessária para uma mudança completa de cenário e de cultura. Bom, nesse dia da foto, quando eu cheguei ao evento, eu vi que o Sultani não estava, como de costume, com esse sorriso lindo que vocês viram. Estava com um semblante de preocupado, alguma coisa não estava bem. Quando eu consegui, chamei ele de canto e perguntei o que estava acontecendo. E aí ele me contou que na noite anterior, conversando com a mãe e com a irmã, elas contaram que estavam sendo perseguidas pelos talibãs. E também me relatou que no meio da conversa escutou uns barulhos e a ligação caiu. E ele não conseguiu retorno naquela noite. Porém, nossa conversa foi interrompida porque já estava na hora de iniciar as comemorações. Eu fiquei ali atônita com aquela informação. Sentei para assistir o espetáculo e a cada apresentação, a cada música, a cada poema, parece que tudo foi se intensificando. Ia tocando meu coração de uma maneira tão profunda, tão complexa. E até que Sultani subiu no palco, juntamente com outros jovens também refugiados, para a apresentação de uma música. E foi então que eu vi esse sorriso lindo, genuíno da foto. Para mim, esse sorriso, esse momento, simbolizou e vai simbolizar para sempre o real significado da palavra resiliência. Imaginem vocês, um dia antes, nessa situação, não sabendo se a mãe, se a irmã estavam bem, se estavam vivas. Sultani tinha todos os motivos do mundo para estar num canto, para estar chorando, ou melhor, para nem ter aparecido nas comemorações. Mas não, ele estava lá, pronto, para dar o melhor dele. O melhor dele para a comunidade, o melhor dele para nós, os voluntários, e principalmente para ele mesmo. Essa experiência me trouxe muitas reflexões. Pensava comigo, logo eu, que tinha trazido tanta resiliência na minha mala,
Foi então que eu percebi que eu não trazia resiliência. Eu trazia vitimização. Uma mala cheia, pesada, de vitimização. Como se fosse uma resiliência meio disfarçada, uma resiliência sem lucidez. É difícil de descrever aqui o que eu senti. Eu não consigo nem achar palavras. Foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. Ali, naquele momento, eu enxerguei o meu tamanho. Eu enxerguei a minha pequenez, a minha mediocridade. Fiquei me perguntando, quantas vezes, ao tirar uma nota baixa, eu culpei um professor pelo meu fracasso? Quantas vezes eu culpei os meus pais ou eventos da infância para justificar minhas falhas quando adulta? Quantas vezes eu culpei até o meu signo astrológico pelo meu temperamento? Bom, meus amigos, foi a partir desse momento que, diante da existência de Sultânia, eu comecei a entender a minha própria existência. Eu consegui capturar, nesse exato momento da foto, um dos sinais que a vida nos dá, incansavelmente, ela nos dá o tempo todo. O problema é que a gente deixa passar. Há umas 3 semanas, eu mandei uma mensagem para o Sultânia. Contei para ele que eu estava fazendo um curso de oratória e que eu precisava de um tema, eu precisava escrever sobre algo que falasse da minha essência, que viesse de dentro do meu coração. E que, claro, na mesma hora, eu pensei na história da minha foto. Na resposta de Sultânia, depois de relatar um pouco sobre o caos que a família vem enfrentando, dadas as circunstâncias no Afeganistão atualmente, ele me disse uma frase que eu queria muito dividir com vocês. Abre aspas. A resiliência se tornou parte da minha personalidade. É a razão pela qual enfrento todos os desafios. Fecha aspas. Então eu fiquei pensando, e se na época que eu culpei meus professores pelas minhas notas baixas, eu tivesse estudado mais? E se na época que eu culpei meus pais pelas minhas falhas, eu tivesse disposta a olhar mais para dentro de mim com sinceridade? E se no lugar de pensar que meu temperamento difícil era culpa de eu ter nascido em novembro e assim ser escorpião, e se eu tivesse começado a fazer terapia mais cedo, como teria sido? Bom, o fato é que, geralmente, ao culpabilizar as circunstâncias, o tempo, o estresse, ou seja lá o que for, tiramos o foco do que realmente importa. É preciso lembrar, meus amigos, todos os dias, que, independente do que o dia trouxer, você fará o seu melhor e dentro das suas circunstâncias. É focar no que realmente importa e para que realmente fomos chamados nesse mundo. Então, para finalizar, eu convido vocês que, ao terminarem essas palestras, nessa noite, consigam criar a sua própria fotografia. E, para isso, reflitam sobre os momentos que, de alguma maneira, mostraram a vocês a direção certa diante de uma dúvida. Que reflitam sobre alguma maneira que fez vocês escolherem a. Eu estou emocionada para falar desse tema. Algum momento que te levou a fazer a escolha mais justa, mais nobre. Algum momento que tenha tocado de fato o teu coração profundamente. Pensem, reflitam bastante. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender.
E aí eu pergunto para vocês, como seria essa foto? Como seria a fotografia da história de cada um de vocês? Boa noite para todos e muito obrigada. Eu confesso, eu tive que respirar fundo para poder abrir esse microfone, que eu também estou emocionada. Emocionada pela mensagem, olá, pessoal também. Emocionada pela mensagem, emocionada por conhecê-la e saber como foi profunda essa experiência. E emocionada também por você ter gerado a reflexão interna em mim e eu estar trazendo à minha memória todos os elementos que você realmente pediu. Isso para mim mostra claramente como você conseguiu acessar a sua mensagem e como você tem elementos muito bonitos para poder cada vez mais colocar para fora. Então, eu agradeço. Como você está? Estou bem. Viva. Talvez mais viva do que quando eu comecei, professor. Ótimo. Bom, eu acredito que todo mundo está um pouco mais vivo do que antes que você começou. Tá? Você trouxe um pouco mais de vida para cada um. Então, parabéns, querida. Muito obrigada pelo seu compartilhamento de mensagem. Tá? Muito obrigada. É até difícil, né, a gente ir continuando, mas temos muitas outras belas mensagens por aí. Agradeço por nos comover com a sua mensagem, querida. Muito Olá. obrigada. A Maria. Eu não vou entregar a Maria, não. Tá? Bom, dando continuidade a esse momento especial, agora eu vou convidar a nossa próxima oradora, a querida Karine. Karine, como está? Olá, boa noite. Está tudo bem, tudo ótimo. Obrigada. Você está falando diretamente de onde, Karina? Porque se você dá um olá, já percebeu. Pois é. Lisboa, Lisboa, Portugal. Bom, como você está para poder transmitir sua boa mensagem? Estou bem, estou bem. Estou muito feliz por estar aqui, muito grata. E queria dizer que este é mais um degrau na minha etapa, no meu percurso de autoconhecimento e da minha realização, como não poderia deixar de dizer. Maravilha, eu fico muito feliz, Karine. Eu sei que o preparar desse processo para você também foi tão bonito quanto os demais, tá? Porque o que o pessoal está fazendo, gente, que vocês estão ouvindo aqui hoje, na verdade, é um movimento interno, na verdade. Está tendo uma revolução interna dentro de cada um para chegar aqui e falar. Não por timidez ou insegurança, não meramente por isso, eu diria, mas por muitas outras questões, né? De encontrar realmente essa mensagem. Então, minha querida Karine, olha, eu sei que você tem uma excelente mensagem. Eu só peço para você que coloque o coração na garganta e generosamente entregue para nós, tá bom? Boa mensagem para você. Olá, então, de novo, boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui, como já disse, e hoje vou falar sobre a importância do autoconhecimento na realização pessoal. Na verdade, o autoconhecimento, ele é muito importante, mas a verdade é que a maioria das pessoas não tem um verdadeiro conhecimento sobre si próprio. E isto quem o diz é uma psicóloga americana, a Tasha Eurich. Ela entrevistou 5.000 pessoas e descobriu que apenas 15% das pessoas sentem que se conhecem bem. Então, posto isto, eu quero te perguntar o seguinte: eu quero te perguntar qual é a tua percepção acerca disto? Eu quero te perguntar se tu te conheces bem, se tu sentes que te conheces bem, se tu sentes que conheces bem a pessoa que está ao teu lado desde o teu dia de nascimento, que está ao teu lado nos teus dias mais felizes, nos dias mais tristes. E eu vou-te falar sobre um filme, uma história, que é Alice no País das Maravilhas. Uma história muito conhecida. Se não viste o filme, pelo menos a história, deves já ter ouvido falar.
E é mais ou menos assim, há uma cena desse filme que diz assim, a Alice, que é uma menina, estava perdida e encontra um gato. O gato, eu não sei o nome, mas ela diz assim, gato, qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato diz-lhe, para onde é que tu queres ir? E ela diz, eu não sei para onde quero ir. E o gato diz, então, mas se não sabes, qualquer caminho serve. E agora pergunto-me, será? Será que serve qualquer caminho? Porque a verdade é que, e eu tenho a certeza que tu te identificas, já passaste por isso ao longo da tua vida, por momentos de falta de clareza, em que não sabes, em que te sentes perdida ou perdido e que não sabes qual caminho tomar, qual opção tomar, não é? E é legítimo. Neste momento, eu vou ser sincera, aquilo que mais me motiva é percorrer este caminho, o caminho do autoconhecimento e ajudar as pessoas a percorrerem-no também. E sabes porquê? Porque durante muito tempo, não é? A vida toda, se não a vida toda, nós passamos a vida a olhar para fora, para aquilo que acontece fora de nós e não resolvemos as nossas questões internas, não nos conhecemos e isso faz um prejuízo enorme à nossa vida, não é? Complica demais a nossa vida. Concordas? Não é? Acredito que sim. Então, eu creio e acredito que as pessoas que nos conhecem, elas conhecem nos nossos papéis, no nosso papel como mãe, como filha, como colega, como chefe, como subordinada, mas não nos conhecem a nós. E como seria possível se nem nós nos conhecemos, não é? Nem nós nos damos a conhecer. E eu acho que as pessoas, elas conhecem talvez alguns fragmentos nossos, na maior parte são equívocos, ou nós que não foram desatados de um passado mal resolvido. Não é? Nós não aprendemos, não fomos educados a isso, a nos conhecermos. E, e repara, muitas vezes, quando, em algum encontro, em algum evento, quando te pedem para te apresentares, o que é que tu dizes? Se calhar como eu fazia, não é? Eu sou Maria, tenho 30 anos. Maria, desculpa, não é nada contigo, é uma Maria, 30 anos, sou professora, sou casada, tenho 2 filhos. Ok, mas isso não é a tua identidade humana, isso é o teu papel. Porque se tu não fores casada, não tiveres filhos, não tiveres essa profissão, quem é que está por detrás disso, não é? Então, e nós não podemos levar a mal que assim seja, não é? Porque não fomos ensinados nesse caminho, a seguir esse caminho do autoconhecimento. E eu lembro-me, e eu acho que tu também te vais identificar com isso, eu lembro-me quando era criança, perguntavam muitas vezes, quem é que tu queres ser quando fores, o que é que tu queres ser quando fores grande, quando cresceres? Como profissão, não é? É uma pergunta muito comum. E eu sabia lá, eu só queria brincar, não é? Eu muitas vezes respondia aquilo que as pessoas achavam, que eu achava que as pessoas queriam ouvir, ou respondia aquilo que tinha ouvido falarem de mim, não tinha outra resposta, não é? Não sabia, então respondia qualquer coisa. Mas agora, é assim, sem qualquer julgamento, se me tivessem feito outra pergunta, como por exemplo, quem és tu? Quem é que tu queres ser, aliás? Quem é que tu queres ser quando fores grande? O que é que tu gostas de fazer? O que é que te faz feliz? Ou o que é que tu gostarias de saber fazer quando fores grande, quando cresceres? Aí sim, os meus olhos iriam brilhar, não é? E porquê? Porque reflete comigo. A primeira pergunta, vê lá se faz sentido para ti. A primeira pergunta, o que é que tu queres ser? Conecta-te aqui, leva-te aqui ao mental, não é? O que é que tu queres ser? Enquanto quem tu queres ser, conduz-nos aqui, ao nosso coração, não é? A quem nós
nós somos, à nossa identidade, porque tu não consegues hum, saber quem és, não é? Aliás, tu só sabes quem és se, se tiveres, oxalá eu tivesse essa ajuda, não é? Sem qualquer julgamento, mas a verdade é que não souberes quem és, não te consegues realizar. Não te consegues realizar e para ti qualquer caminho, qualquer papel serve, faz sentido, não é? Para ti. Então, o que é que aconteceu? Eu passei a minha vida insatisfeita, sem saber para onde ir, a mudar de trabalho para trabalho, de projeto para projeto. Não conhecia os meus talentos, não conhecia as minhas virtudes e não conhecia os meus valores. Para mim, valores eram joias ou assim qualquer coisa relacionada com o mercado financeiro ou uma palavra mais bonita do desenvolvimento humano, porque eu não sabia o que eram os valores, não é? E então eu procurava a realização, não é? Nos sítios errados. Eu não sabia. Como é que eu fazia? Eu procurava essa realização na compra de um vestido, numa fatia de bolo, no, no afeto de alguém, não é? E acredito que isto tu te identifiques também não é? Em algum momento, talvez do teu passado, com este percurso, não é? Porque e assim como a Pri disse, não é? A questão da vitimização, não é? Eu vitimizava-me, culpava o outro, e a autoestima lá embaixo, e pronto. Eu não vivia, era como a Alice, perdida, mas não era no País das Maravilhas, definitivamente. Então, foi numa altura em que eu já não aguentava mais o sítio onde estava, o trabalho onde estava, e comecei a sentir os sintomas de burnout, não conseguia sair da cama, era assim uma coisa surreal. E, e o que é que eu fiz? Saí, não é? Saí daquele sítio e fui à procura de respostas, não é? Fui à procura de um caminho que fosse o meu caminho. E não me foi muito difícil, porque nós, quando nos colocamos em movimento, não é? O universo traz até as ferramentas, as respostas. E eu conheci várias ferramentas fantásticas que trouxeram as respostas que eu precisava, mas duas delas marcaram-me imenso. Uma delas foi o mapa de nascimento, com base na numerologia cabalística. A numerologia cabalística, já agora, só para saberes um bocadinho, ela nasceu com Hermes Trismegisto, foi um filósofo egípcio. E o mapa de nascimento, ele baseia-se na Cabala. A Cabala, que é de uma forma assim muito simplista, é uma ciência numérica com origem judaica e que associa às letras hebraicas, não é? Pronto, mas isto para dizer que eu, com o mapa, eu percebi que o problema não era, eu não tinha nada de errado. A única coisa é que eu não me conhecia. E a tal ponto que, como eu não me conhecia, eu não conhecia os meus valores e estava num trabalho com valores diferentes dos meus. Então, com o mapa de nascimento, eu percebi que os meus valores, pelo menos a nível profissional, eram a liberdade, o entusiasmo, a paixão por aquilo que faço e a evolução. E o trabalho onde eu estava não me permitia isso. Eu fiquei mais feliz por saber disso, afinal não tinha assim um problema grave, não é? Mas o mapa mostrou-me que eu precisava de respeitar esse caminho, precisava de respeitar essa orientação, de procurar um projeto meu que me proporcionasse independência, liberdade e continuar no meu caminho de evolução. Agora, sim, a boa notícia é que nós todos temos um mapa. E eu aqui não estou a falar de mapa de nascimento. Nós todos temos um mapa, umas pistas,
não é? É uma questão de saber procurá-los. E quantas vezes nós às vezes não perguntamos à vida, não é? Oh vida, meu Deus, se ao menos eu tivesse um mapa com as respostas, eu não sei o que é de fazer nesta situação ou naquela. Oxalá eu tivesse um mapa, verdade? E então eu fiquei muito feliz por ter esse mapa. Até porque, assim, se nós pensarmos bem, quando nós compramos um aparelho, uma máquina qualquer, ou até uma peça de mobiliário que seja preciso montar, ela traz um manual de instruções, não é? Com passo a passo. Não é? Traz o seu mapa. Muitas vezes nós não ligamos a isso e carregamos nos botões todos e aquilo às vezes não corre muito bem, mas a verdade é que até aquilo traz o seu mapa e muitas vezes no fim do manual, nós aqui chamamos o manual de instruções, ali não sei como é que é, mas no fim vem lá, problema X, solução Y, não é? Se acontece isto, faz aquilo. Até os aparelhos têm o seu mapa. Então, nós também temos um mapa. Claro que não é um mapa rígido, mas tem umas orientações, não é? Então, o mapa de nascimento, isto para dizer que o mapa de nascimento, para mim, hum, representa a matriz de todas as minhas escolhas. É como a minha impressão digital. É o meu espelho, o reflexo da minha identidade única. E como se não bastasse, logo a seguir, numa sequência perfeita, quase mágica, apareceu-me uma outra ferramenta complementar, que tem a ver com as forças de caráter. E essa é a chave, o como eu faço para chegar àquele caminho que o mapa de nascimento me mostra. Então, esta segunda ferramenta, que tem a ver com as forças de caráter, que são 24, todos nós temos, tu também tens, tenho certeza, em maior ou menor grau. Estas 24 forças estão ligadas às 6 virtudes humanas. Elas eh, são traços morais, são os nossos traços morais, que vêm dos nossos hábitos, não é? Conscientes. E elas definem-nos. Elas são os traços através dos quais nós precisamos de estar alinhados para conseguirmos uma vida mais plena, mais realizada, mais de acordo com a nossa verdade. Por exemplo, só para perceberes um pouco melhor, 3 das minhas forças de caráter são a espiritualidade, o amor ao aprendizado e a criatividade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, pelo menos uma das 5 forças de caráter principais, que são as minhas forças de assinatura, eu preciso de aplicá-las na minha vida para que eu tenha um melhor desempenho, para que eu consiga expressar o meu potencial máximo, para que eu sinta mais confiança e para que eu me realize. Portanto, eu acredito que tu concordes comigo com aquilo que eu vou dizer, que é o seguinte: uma pessoa realizada, e realizada pode ser nas coisas mais simples, mas que façam sentido para ela, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada quando, não é? Quando se conhece, quando se conhece. Então agora eu posso te dizer com toda a convicção que o mapa de nascimento, ele trouxe-me o autoconhecimento, que me permite alcançar a minha realização. E com isso, eu ter uma vida mais plena, mais realizada, com mais conhecimento e sabedoria. Porque uma coisa leva à outra. Não há dúvida, uma coisa leva à outra. Elas complementam-se. E já o imperador romano Marco Aurélio, que também se tornou filósofo e escritor, ele no seu livro de meditações, o nome do livro é Meditações, ele diz algo como parecido com isto, que nós precisamos de viver da melhor forma possível o tempo que nos foi destinado nesta existência.
E o que é isso, se não uma realização? Não é? Então, para concluir, eu quero te deixar, não posso deixar de deixar aqui, não posso deixar de colocar aqui uma reflexão, uma última reflexão, que é a seguinte. No momento presente, o que tu conheces de ti faz de ti uma pessoa realizada? Importante. Responde, tá? E é isso. Muito obrigada. Eu gosto muito das perguntas que vocês colocam ao final, que realmente movimenta a gente por dentro. Querida Karine, como você está? Bem, estou bem, estou bem. Acho que correu bem, sinto-me mais leve, com sentido de realização, sentimento de realização. Maravilha, fiquei muito feliz. Eu não vou, no making off, depois, só com os meus alunos, eu vou abrir a nossa conversa. Mas estar aqui realmente foi uma prova e eu achei que você fez essa prova de forma magistral. Parabéns, querida. Muito obrigada por trazer essas reflexões. Bom. Grata. Bom, gente, nós temos 3 belas apresentações agora, nossas 3 últimas apresentações, eu já estou com saudade, já. E vou convidar a nossa próxima oradora, que deve estar muito inspirada depois de tantas conversas bonitas, né? Querida Maria, e aí, como estamos? Você tem que liberar o áudio. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo bem. Gente, vocês não imaginam a alegria de todo mundo. Eu sempre falo que a turma é uma falange espartana, escudo com escudo defendendo o colega. Ver esse sorriso da Maria é uma alegria de todos nós. De todo mundo, na verdade. Mas a Maria, ela conquistou uma força muito grande que traz um orgulho para nós. Tá? Maria, em uma frase, você... primeiro, de onde você está falando, querida? Estou falando de São Paulo, capital, professora. Eu vou acabar mudando para São Paulo desse jeito. Precisa vir para São Paulo, professora. Depois dessa turma, não tem jeito, né? Você precisa vir para cá. Visitar, com certeza eu vou, em breve, muito breve. Mas, querida Maria, em uma frase, sintetiza a nossa experiência aqui na mentoria. Olha, eu diria superação, professora. É isso. Parabéns. Uma palavra, na verdade. Então, com essa ideia, com o coração na garganta, transmita bem sua boa mensagem, Maria. O palco é seu. Bem, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou Maria Camargos e eu quero, na verdade, compartilhar um pouquinho com vocês do que eu venho estudando, aprendendo, que faz muito sentido para mim. E isso me mudou completamente a minha percepção de mundo. Mudou como eu vejo a mim, como eu vejo todos à minha volta e tudo à minha volta. Então, isso foi muito importante para o meu aprendizado de vida, para o meu autoconhecimento, que a Karine estava falando agora há pouco, do meu processo. Isso é muito importante para mim. Então, quem sabe faz sentido para vocês também. Porque nós, gente, não vemos o mundo como ele é, não é mesmo? Já pensaram nisso? A gente vê o mundo com base no nosso conteúdo mental. Agora eu estou aqui falando, vocês já estão filtrando tudo que eu estou falando com base no conteúdo da mente de vocês. Por quê? O que é um conteúdo? O que é esse condicionamento que a gente traz? Ele forma basicamente no tempo da nossa infância até a nossa adolescência, com base naquilo que a gente tem em casa, na escola, na nossa comunidade, na igreja, aquilo que fizeram conosco, às vezes alguma coisa que você sofreu na vida, algum bullying, alguma coisa que ela falou para você. Com todas essas experiências, você forma, isso tudo vai para a mente, você vai pela vida carregando isso. E você
cria, faz o quê? Você cria uma identidade nisso. Você passa a acreditar que você é isso. Então, você passa a caminhar como se você fosse esse conjunto de moldes mentais, vamos chamar assim, que é todo esse conteúdo que você carrega. E isso impede, muitas vezes, até da nossa realização, porque tudo que a gente vai fazer, a gente leva em conta o que está na nossa mente. Isso gera uma voz interna, uma voz interior. E todo mundo tem uma voz na cabeça. Se vocês nunca prestaram atenção, essa voz agora está dizendo: eu não tenho voz na cabeça. É a voz que está falando isso. Então, esse condicionamento são as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas experiências. E esse condicionamento, o que que ele faz? Ele cria modos de percepção. Ele define a forma como a gente vê a nós, como a gente vê o mundo e como a gente vê as pessoas e como a gente vê, inclusive, as oportunidades. E, esse modo de percepção, ele cria sistemas de comportamento. O que é um sistema? Sistema é algo que se repete. Então, a gente passa a ser uma pessoa repetitiva. A gente repete sempre os mesmos comportamentos. E é por causa dessa percepção que a gente tem de nós mesmos. A gente passa a viver fazendo sempre. Tem tanto de jeito da gente comportar, por que que a gente se comporta sempre da mesma maneira? E isso reflete nos resultados que a gente tem na vida. Que o resultado que a gente tem na vida, ele acaba sendo um reflexo daquilo que a gente acredita, daquela crença. Se você tem uma crença de que você não é muito inteligente, se você não é capaz, seu resultado vai refletir isso. Por quê? Vamos fazer de conta que aparece uma oportunidade. A gente olha para aquela oportunidade e às vezes a gente já olha e já pensa, isso não vai dar certo. Comigo nunca dá certo. E às vezes você até acata aquela oportunidade. Mas é como a gente acata, mas a gente passa a agir de um modo como se fosse para confirmar aquilo que a gente acredita, como se já fosse para aquilo não dar certo. Então a gente faz o quê? A gente começa a agir de um modo inseguro, a gente fraco e a gente tende então a produzir um resultado, aquilo, aquilo não vai dar certo, a gente vai no final vai dizer, então, isso não dá, comigo nada dá certo mesmo, a vida é assim mesmo, e a gente começa a entrar num ciclo vicioso. E por isso que a gente raramente muda, porque a gente está sempre preso nesses acontecimentos do passado que sempre leva a gente para esse ciclo. A gente começa a agir, a gente pode até começar outra coisa, mas a gente vai agir daquela mesma maneira e vai sempre repetir os mesmos resultados. E a gente gera com isso meio que uma resposta automática para a vida. E a gente não questiona nada disso. A gente vai andando como se fosse assim mesmo, e a gente começa a entrar num processo de justificativa para tudo. A gente culpa os nossos pais, a gente culpa onde a gente nasceu, a gente a culpa, às vezes fala que a gente não teve oportunidade, que a gente estudou na escola pública, a gente culpa todo mundo, a gente entra num processo de vitimização. A gente passa a contar uma historinha para nós mesmos. E tudo vai acontecer com base nessa história que a gente conta para nós mesmos, para justificar todo esse processo de que aquilo ali não deu certo, ou de que não estou indo muito bem, enfim. E aí, mas tem uma maneira, como que a gente faz para sair desse processo? Esse processo, gente, é um trabalho de autoconhecimento,
que te leva a vida toda. Mas tem técnicas para a gente fazer isso. Dá para a gente fazer algumas coisas, porque a gente tem 4 dons que a gente recebeu de Deus, que esses dons, eles nos tornam essencialmente humanos. Esses dons que a gente recebeu é o que nos diferencia dos animais. Quem dá resposta automática para a vida são os animais, porque eles agem por instinto. Se você coloca um estímulo aqui, ele vai responder de alguma maneira, automaticamente. A gente não precisa responder assim. A gente recebeu, a gente pode dar uma resposta diferente para a vida. E qual que é o primeiro dom? Os dons são qual é o primeiro? O primeiro dom é a autoconsciência. E o que é a autoconsciência? A autoconsciência, é o poder que a gente tem de questionar nós mesmos, de questionar aquele adolescente, aquela criança que vive dentro de nós, de questionar esses nossos condicionamentos. A gente pode pensar, alguém falou que você é feio, que você é gordo, ou qualquer coisa, você é incompetente. Aí você pergunta, eu sou isso mesmo? É isso que me define? Então você passa a fazer perguntas para você mesmo. E as perguntas, quando você começa a fazer as perguntas para você mesmo, você começa a se libertar disso. É como se você começasse a se dissociar, separar você do seu condicionamento. Você começa a se perceber. E você começa a dar respostas diferentes para a vida. O segundo dom que a gente recebeu é a imaginação. A imaginação a gente pode trocar. Ao invés da gente ficar nesse processo de vitimização, a gente pode começar a colocar na nossa mente, imaginar a vida que a gente quer criar para nós. Que tipo de vida eu desejo para mim? Eu começo a imaginar isso, porque quem cria a nossa realidade somos nós temos o poder de criar a nossa realidade. Aquilo que a gente pensa vai se manifestar de alguma forma. Aliás, tudo isso que a gente tem, um dia foi só uma ideia, depois isso se manifesta. Então, por isso a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Então, a gente pode começar a imaginar um futuro diferente para nós. O terceiro dom é a consciência, que é diferente da autoconsciência. A autoconsciência é o poder que a gente tem de questionar o nosso conteúdo mental. Porque a gente não é a nossa mente. A nossa mente ela é uma ferramenta, mas a gente não pode deixar que esse conteúdo domine a nossa vida como a gente deixa. Quando a gente age de uma forma automática, a gente deixa reinar absoluto esse condicionamento na nossa vida. Então, a consciência, ela é como uma bússola interior. A consciência, ela vai nos guiar, ela vai nos dizer o que para nós é certo ou errado, não para o outro. A opinião do outro é dele. Então, com a consciência, é como se tivesse um GPS interno. A gente vai saber aquela coisa que fala, siga o seu coração. A gente vai saber para que caminho qual caminho seguir, em vez de ficar perdido, né, como a Alice lá do País das Maravilhas. O quarto dom é a vontade independente. A vontade independente, ela nos dá o poder de agir independentemente desses impulsos. Que às vezes, quando a gente está naquele modo automático, vem um impulso aqui, a gente dá uma resposta automática. A gente vira aquela pessoa que, se a gente apertar um botão aqui, a gente já sabe qual é a resposta que vai sair dali. Então, você passa a agir, dá uma resposta mais adequada para a vida, ao invés da gente dar uma resposta condicionada. Então, quando a gente parece que a gente vira adulto, que
fala, você para de ser aquela criança ferida e passa a dar uma resposta mais adequada para a vida. Quando Então a gente tem que ter, na verdade, a responsabilidade de olhar para nós e às vezes encarar a dura realidade dos fatos e usar, aplicar no nosso dia a dia os dons que a gente recebeu para que a gente possa realizar o que a gente veio fazer aqui. Porque quando a gente vive na nossa mente, pensando que a gente é, tudo isso que nos aconteceu, tudo isso que fizeram conosco, que a gente é esse conteúdo mental, a gente não realiza o propósito de vida nosso. Porque a gente só fica ali, porque quando você tenta ir, vem a adversidade, você volta para sua zona de conforto e nada você faz. Você fica ali naquele espaço e começa a se vitimizar. Então, quando a gente começa a aplicar, a olhar para nós, a olhar para os nossos pensamentos, a gente começa a separar nós, o que eu sou e o que é conteúdo mental. E esse processo ele é muito mágico, porque você se vê, parece que você recebeu, tem uma força enorme dentro de você, e você começa a caminhar, ver a vida com mais clareza. Parece que sai da frente uma nuvem escura que estava impedindo você de ver a vida como ela é e de caminhar com mais firmeza. E aí você pega aquele sonho que estava lá na gaveta e começa a trabalhar nele. E aí, então, a vida parece que ganha beleza, ganha... É como se você passa a olhar para uma coisa mais simples, uma flor que você vê, você para ali para poder apreciar, você para... Então, tudo modifica. Você olha para você, alguém falou alguma coisa, você não deixa de desconsiderar. Não é que você não está nem aí para nada, não é isso. Você olha, mas você vai ver o que você pode aprender com aquilo. Não ficar pensando, falou isso e acabou o seu mundo. Você passa a ter clareza de vida, ter clareza de pensamento, você começa a se dissociar e a se encontrar com você mesmo. Então, o que eu queria trazer hoje era isso, e dizer para vocês, para a gente, que tal vocês começarem a observar os pensamentos e ver o que tem na cabeça de vocês, o que essa voz da cabeça de vocês está dizendo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, era isso que eu queria trazer, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a professora, e um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Muito bom, Maria. Muito bom, Maria. Maria, quantas palestras você tinha feito mesmo dessa que você falou agora? Nenhum, é minha estreia, professora. Eu estou bem nervosa, eu estou morrendo de calor. Não sei, nem consegui falar tudo, acho que eu pulei um tanto de coisa, não sei se ficou compreensível ou não. Enfim. Maria, eu estou admirada, porque como é difícil a gente ter uma ideia, porque ela partiu da experiência dela. Você sintetizar essa experiência em ideias e saber concatená-la de uma forma como você trouxe. E trazer exemplos práticos. Isso que você fez foi muito bonito, Maria. Foi muito bonito, mesmo sabendo que foi a sua primeira palestra, a pessoa chegar aqui, sabe, 15 minutos direto falar, não é fácil essa vida, não. Parabéns, Maria. Eu saí também mais inspirada pelo seu exemplo, pelas suas palavras e pelo seu exemplo, tá bom? Muito obrigada, querida Maria. Está bem? Ótimo. E agora, caminhando para o final das nossas apresentações, eu vou convidar o nosso próximo orador, nosso caríssimo Clark. E aí, Clark, como estamos? Boa noite, Elô. Boa noite a todos. Estamos aqui emocionados e inspirados com palestras tão bacanas, cada um com a sua mensagem, com o seu conteúdo. Tem sido uma noite gratificante. Espero poder contribuir também, né? Com essa voz bonita aí que vocês estão vendo, essa voz forte, expressiva.
Falando de onde, meu caro Clark? Eu falo da minha casa, eu Aê! falo de Ótimo São local para se falar. Eu falo de São Paulo, aqui da Zona Sul, e quero ter a oportunidade em breve de convidá-los a todos aqui para nos visitar também. Ótimo, eu quero saber, porque pela propaganda que ele faz, parece que ele é um ótimo cozinheiro, gente. E uma frase, sintetiza aí sua experiência na mentoria. Eu diria que foi juntos. Parece simples, mas nós construímos essa mentoria juntos. Isso foi muito legal. Juntos. Juntos e misturados. Juntos e misturados, perfeitamente. Caro Clark, o espaço é seu. Fala-nos sobre o amor. Vai lá, meu caro. Ainda eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor nada seria. Tô vendo pessoal do YouTube aí espantado, de louco, cantor e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, olha, eu não vou ficar cantando aqui para vocês, porque sou muito desafinado, mas esse poema, essa passagem, ela fala muito sobre sem amor, nada seria. E é o que eu queria falar com vocês hoje, né? Se nós pensássemos assim, o que é o amor? Cada um de nós teríamos uma definição para uma pergunta como essa, né? O que é o amor? Eu diria que se você perguntar isso para uma mãe, amar é amamentar o seu filho, acolher, protegê-lo. Se você perguntar isso para um filho que perdeu uma mãe, amar seria ter mais um abraço dela. Para cada pessoa, ele teria uma resposta, um momento. Mas o que eu queria convidá-los a refletir é que nada é tão anacrônico, tão perigoso como pensar no amor apenas nesse contexto afetivo, conjugal ou até mesmo parental. Amor talvez seja muito mais do que a gente simplesmente entende e compreende. Nada talvez seja tão devastador para a humanidade como não aprender a amar. E esse é o convite desta noite, aprender a amar, criar uma musculatura de amor. Talvez poucas coisas na vida seja tão estúpida quanto não parar para pensar no amor. Nessa noite tivemos apresentações incríveis, a Suzana falando das 4 habilidades de se comunicar, o poder da comunicação, mas para se comunicar eu preciso amar. E para amar eu preciso me compreender e entender qual é o sentido da vida, foi o que o Paulo falou. Mandela, Martin Luther King, ou Victor Frankl, ou quem você puder imaginar que deixou uma pegada na humanidade, ele deixou por um propósito de amor, por uma mensagem de amor. Ele não deixou por si só. E quando eu penso em amor, eu penso justamente qual é o tamanho da minha pegada, o que eu quero deixar para a humanidade, não por ego, não por vaidade, mas qual vai ser a minha mensagem? Isso, de certa forma, me incomoda um pouco. Eu tive Covid e no meu processo de recuperação ficava pensando, centenas de pessoas faleceram ao redor do mundo. Quantas delas deixaram a sua mensagem? Acho que foi a Karine que falou isso, né? Se eu hoje terminasse, você se sentiria realizado? E isso me gerou um incômodo terrível, porque eu ficava me recuperando do Covid, mas pensando, se eu morrer hoje, a minha missão concluiu? Eu consegui cumprir com o propósito de estar aqui? E a resposta verdadeiramente era não. Você não conseguiu. Você realizou, você se superou, você construiu família, tem 3 filhos, vai deixar lembrança, mas você não cumpriu com a sua missão. E no meu íntimo, eu perguntava, então qual é a minha missão? Deixa claro para mim qual é a minha missão. E aí me veio, talvez por fé, talvez por
por sentimento, Mateus 22, 36. E lá em Mateus 22, 36, está escrito o grande mandamento. Quando algumas pessoas perguntaram para Jesus Cristo qual seria o grande mandamento para ter uma vida plena e retornar ao Pai. E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Será que nós sabemos amar nós mesmos? Perguntaram isso aqui essa noite no meio das palestras. Será que nós estamos sendo amáveis conosco? Será que nós nos conhecemos? Quando a gente pensa nisso tudo e refletindo sobre tudo isso, eu chego à conclusão dessa nossa terrível incapacidade de amar. Isso me gerou um incômodo. E tentando buscar uma definição, e aí com a ajuda da mentoria, isso para mim foi muito legal. Qual seria uma definição para o amor, na sua visão, claro? O amor é uma construção constante e contínua. É um processo de decisão, onde eu não aceito nada diferente do que o meu propósito de servir ao próximo e de fazer bem ao próximo. E o primeiro próximo sou eu também. Então, eu também tenho que fazer bem para mim, para que eu esteja bem, e estando bem, eu possa ajudar o próximo. E aí me lembra, né? Pode ser aquele negócio da aeromoça, cai a máscara, primeiro coloca a máscara em si, depois ajude o próximo. Porque para ajudar o próximo, você também precisa estar bem consigo mesmo. E esse é o convite. Criar musculatura do amor. Não ficar preso a automações, a filtros. A Maria falou muito disso, que nós vamos buscando repetições, criando esses pensamentos mentais e vamos nos moldando. E nos moldando, nós vamos distanciando do amor que há em nós. Por quê? Porque se tem uma definição de amor, eu diria que a definição de amor é uma partícula de Deus em nós, que é o que nós somos. Uma partícula. A partícula é a parte indivisível. Todos nós temos isso, a essência do ser humano. Uma partícula indivisível de Deus em você, capaz de fazer você construir algo que vai ser para uma geração, que vai ser para quem está do teu lado, mas não é nunca para si mesmo. O Sol não existe por si mesmo, por falar nisso. A Lua, hoje, não vai brilhar por ela mesma. Ela vai brilhar pelo outro. As árvores e as flores não dão seu aroma para si mesmo. Eu nunca vi uma bananeira comer uma banana. E banana é tão gostoso. Pensem nisso. Se imitarmos a natureza está sempre servindo ao próximo. Nós estamos aqui de passagem, acho que talvez este seja o tema da Eli. Nós estamos aqui de passagem. E por pensar nisso, aliás, foi uma coisa muito legal, porque no meio dessa mentoria toda, nós percebemos que, sem querer, os nossos conteúdos se complementavam. E as respostas vinham chegando, devagarzinho, mas vinham chegando. Isso foi o mais mágico, porque foi um processo. E esse processo eu aprendi com os meus amigos aprenderam comigo, a Elô aprendeu conosco, com a gente, e a gente está aqui compartilhando com vocês. Gaguejando, com medo, tropeçando, rasgando o roteiro, mas dando o nosso melhor, convidando vocês a pararem para dizer: será que eu tenho capacidade de amar? Será que eu tenho musculatura? Será que eu estou construindo um amor? Um amor com perdão, um amor com liberdade, um amor com a magia da vida. Viver o hoje, a intensidade do agora. O meu mundo agora são vocês. Quem está nos assistindo, esta apresentação, daqui a pouco não será mais,
daqui a pouco serão meus filhos, minha esposa, mas eu vou dar para eles o meu melhor. Amanhã estarei no meu serviço, para eles darei o meu melhor. E assim nós vamos impregnando o amor. E quando o amor for o caminho para todas as nossas decisões, não haverá mais mentira, não haverá mais trapaça, não haverá mais engano, porque eu me importo com o outro, eu sirvo ao outro. E talvez foi isso, Pri, que você viu lá no Sultani, no sorriso dele, a resiliência, mas naquele momento ele vencia tudo para entregar para quem estava ali, naquele bar, naquele momento o melhor dele, sem se vitimar, sem criar um caos na vida, porque problemas todos nós temos. Simplesmente amar e deixar fluir. Quando eu encontro esse amor, quando eu encontro essa essência, eu estou mais perto de quem a criou. Quando eu volto essa essência para as coisas pequenas dessa vida, eu vou me distanciar desse Criador, do todo. Dê o nome que você queira. Mas quanto mais distante você estiver dele, mais no plano da terra e das coisas corruptíveis, passageiras você estará. Mas quanto mais você se conectar com o próximo, com a essência, com essa partícula indivisível, mais essa partícula indivisível vai estar em você. Eu quero finalizar meu bate-papo com vocês com uma provocação, porque foi uma das coisas que eu muito falei nesta mentoria, dizendo, é uma frase de Hermógenes Andrade, ele foi professor de yoga. O ser humano não é um corpo, ele possui um corpo, ele manobra com o corpo, ele cuida do corpo, mas ele em si não é um corpo. É a partícula indivisível de Deus em você que aumenta a sua capacidade de amar. Essa partícula indivisível de Deus em você que vai fazer com que você consiga entregar o seu melhor, faça você o que você fizer. Se tiver amor, haverá verdade. Se tiver amor, os caminhos se abrirão. Por quê? Porque você está com o poder do indivisível, o poder da criação. Isso não tem preço. Isso não se compra com dinheiro. Isso não se aprende da noite para o dia. É uma construção, é um processo constante e contínuo de renúncias, de propósitos, de autoconhecimento, eu diria até, de libertação. Por que não? Amar é se libertar do julgamento, se libertar daquilo que o mundo espera de você e se conectar com quem te colocou aqui para fazer algo. Se conecta com essa partícula indivisível que todos nós carregamos dentro do nosso coração. Amar é transcender e, às vezes, professora Heloísa, transgredir. Eu espero que vocês reflitam sobre isso e aumente essa musculatura do amor no dia a dia de vocês. Muito obrigado. Parabéns, meu caro Clark. Abre seu microfone, com calma, você tem que falar. Como você está? Eu estou muito feliz. Rasguei todo o meu roteiro, mas deixei falar com o coração, porque acho que essa noite vai ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, e traz a responsabilidade de colocar tudo que a gente aprendeu nessa noite em prática. É isso. Achei interessante, Clark. Eu não vou aqui ficar falando dos make-off, não. Vocês que estão assistindo aí no YouTube, o make-off eu trato com os meus alunos, mas eu acho interessante puxar algumas questões, porque vocês estão vendo o Clark é uma pessoa muito comunicativa. Isso ele não ia ganhar em pouco tempo de mentoria, 20 horas de mentoria. Mas isso que ele falou para mim foi muito importante, ele falar que ele rasgou o roteiro, porque eu queria mesmo que ele trouxesse de forma mais profunda ainda a sua mensagem essencial. Claro que gostei.
Gostei de ouvir a sua mensagem, tá? De vez em quando é preciso queimar navios, né? Oh, muito obrigada. E para terminar essa noite especial, gente, caminhar para o final, eu vou convidar a nossa última oradora, que vai trazer um tema assim, que vai fechar realmente com chave de ouro toda essa nossa conversa lá. A Karine já está lá assim, ó. Uhul! Então, para terminar muito bem, minha querida Eli, como você está? Inspirada, né? Emocionada, muito emocionada. Acho que quase sem palavras. É lindo ver e presenciar esse momento aqui com os meus colegas e com você. Fico muito feliz. Eu vou sintetizar em uma frase sua experiência na mentoria. Foi um grande encontro e uma grande coincidência. Coincidência é ótimo, vou guardar essa palavra. Com quem eu aprendi, ela está aqui ouvindo a gente. É? Que ótimo! Bom saber, bom saber. Agradeço aí quem ensinou essa palavra. Então, querida Eli, foco é seu, sabe? Aproveita esse momento e feche com chave de ouro, transmitindo, entregando, presenteando a sua bela mensagem. Obrigada. Boa noite a todos. É realmente muito, muito emocionante estar aqui hoje. E eu quero agradecer aos meus colegas aventureiros e à professora Heloísa Limeira por essa linda aventura que é a mentoria em oratória essencial. Muito, muito obrigada por vocês me ajudarem a desvendar mais um pedacinho da minha alma. E vejam só meu desafio, né? Depois dessas lindas e emocionantes apresentações, eu termino a noite e trago a morte. Por favor, quem está nos ouvindo, não pense que eu sou uma pessoa mórbida ou deprimida. E nem vou embora, só falta um pouquinho. E eu garanto para vocês que a morte tem muito para nos ensinar. Para começar, eu queria que cada um mentalmente fizesse uma listinha dos melhores momentos que teve na vida. Lembrem com quem vocês estavam, em que lugar vocês estavam. Vejam bem, eu não estou pedindo para que vocês listem as conquistas que tiveram, mas que lembrem dos momentos especiais, aqueles que nos fazem sorrir quando a gente lembra, que nos transportam para uma outra dimensão de tempo. Eu vou dividir com vocês um momento que eu tive com a minha avó, que tem Alzheimer. Ela já há algum tempo vem com o hábito de se queixar de dores abdominais. E mesmo com toda a investigação, com todos os exames que foram feitos, os médicos não encontraram nenhum motivo para isso. Então, a conclusão é que são os mecanismos mentais que o Alzheimer causa. Nesse dia, ela estava deitada, reclamando de dor, e eu, sem negligenciar as queixas dela, fui conversando com ela, tentando desviar o assunto, e dali a pouco ela esqueceu das dores. E aí, de repente, com alguma bobagem qualquer que eu falei, ela começou a gargalhar. Mas gargalhar mesmo, sabe aquela gargalhada que contagia a gente? Para mim, esse é um momento muito especial, que enche meu coração, que eu sou muito grata por tê-lo vivido. E é assim que eu vou lembrar da minha avó. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho com ela. Eu não sei quando ela vai embora. Seja pela doença que traz essa ausência, seja pela finitude da vida. Falar da morte, pensar na morte das pessoas que amamos, ou na nossa própria, é incômodo, é estranho, dá medo, incomoda, desconfortável. E por isso que muitas vezes a gente foge desse assunto, mesmo tendo a certeza que um dia ela vai chegar. E aí eu pergunto para vocês,
Você tem medo da morte? Eu não. Eu não tenho medo da morte. Tenho medo de chegar ao fim com a minha lista de arrependimentos maior do que a minha coleção de momentos bem vividos. Refletir sobre a morte, na verdade, é refletir sobre a vida. É refletir sobre a vida que temos e a vida que estamos construindo. Eu tenho convicção de que não é necessário sentir as limitações que a idade traz ou viver uma doença incurável para pensar sobre o fim. Até porque a gente não sabe quando a gente vai atravessar a fronteira dessa vida. Ou alguém aqui sabe o dia em que vai morrer. Quando que inspira o seu prazo de validade? Se alguém souber, por favor, me conta como conseguiu descobrir. A vida um dia vai acabar de qualquer jeito. E eu não posso escolher o jeito, mas eu posso e escolho como eu vou chegar até lá. Há diversos relatos, livros, histórias de pessoas que se deparando com o final da vida, enxergaram o que é realmente essencial e passaram a celebrar a vida, valorizando e reconhecendo o que faz diferença. Quanto não pensar no hoje, quanto não pensar que hoje pode ser o último dia, não nos faz negligenciar a rede de afeto que temos e que muitas vezes não percebemos. Quanto não pensar que hoje pode ser o último dia, nos faz deixar para depois. Nos faz deixar o que é essencial, o que é importante, o que nos traz alegria para o fim de semana, para as férias. O depois talvez não exista. O que temos é o agora. E aí eu pergunto, quanto você não deixou para depois? No artigo A Caixa de Brinquedos, Rubem Alves escreveu que o corpo carrega duas caixas, uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. Essa ideia, segundo ele, foi inspirada nos seus estudos sobre Santo Agostinho, que disse que todas as coisas que existem são divididas em duas categorias distintas, o ut e o frui. Do latim, ut significa útil, utensílio, utilizável. É a nossa caixa de ferramentas. O frui significa fruir, usufruir, desfrutar. Amar uma coisa por causa dela mesma. É a nossa caixa de brinquedos. Isso pode nos trazer uma reflexão e nos fazer pensar qual das minhas caixas está mais pesada? Em qual delas eu estou carregando mais? Estou acumulando mais? Seria hipocrisia não reconhecer ou não valorizar as ferramentas. Afinal, elas são meios de vida para a nossa sobrevivência. Mas elas não dão sentido, não dão significado para a nossa existência. Passar por essa vida, pelo caminho do fazer, nos traz ausência, nos desconecta de nós mesmos. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica paliativista que trabalha promovendo o bem morrer dos seus pacientes. Em um dos seus livros, ela diz que as pessoas morrem como viveram. E quem viveu ausente será apenas ausência no momento de morrer, no tempo de morrer. Muita gente não está viva, de fato. São os analfabetos emocionais. São as pessoas que não conseguem se relacionar, que não se permitem, que não se entregam, que não perdoam. Estamos aqui, agora, vivos. Podemos olhar para a vida que tivemos até hoje e repensar nossas escolhas. Temos tempos de viver uma vida conectados com a nossa existência. Temos tempos de cultivar nossas relações, de criar e fortalecer laços. Temos tempo de escolher, treinar o nosso olhar,
para descobrir o extraordinário no dia a dia. É fácil? Não. Tem um botãozinho que a gente aperta e muda o nosso jeito de enxergar o dia a dia? Também não. É simplesmente uma escolha exercitar esse modo de bem viver. Quantas vezes não ficamos chateados, ressentidos, magoados com coisas tão pequenas e nos fazem desperdiçar esse tempo? Hoje, por exemplo, pode ser aniversário de casamento de alguém aqui, e de manhã seu marido saiu cedo para trabalhar e esqueceu de parabenizá-la. E aí como você se sente? Com raiva, triste, furiosa? É nesses momentos que podemos fazer escolhas. É nesse momento que você pode pensar: e se ele não voltar para casa hoje? E se ele sofrer um acidente de carro e morrer? É chocante? É. Mas perceba, quando a gente faz esse tipo de questionamento, tudo toma uma outra dimensão. E aquele esquecimento da manhã chega a ter uma importância muito menor. E aí você pode escolher. Se você fica ressentida e perde a oportunidade de comemorar, você escolhe celebrar essa data e colecionar um bom momento vivido. Ainda temos tempo de tomar um café demorado, de ouvir uma música com calma, de apreciar um arco-íris ou de tomar um banho de chuva. Ainda temos tempo de deixar para lá e apreciar e desfrutar a companhia dos que nos são caros. Dá preguiça? Às vezes dá. Dá vontade de deixar tudo isso para um outro dia? Às vezes dá. Só que aí que eu me pergunto, e se ele e ela não estiver mais aqui? E se eu não estiver mais aqui? Quem aqui tem a sensação de que o tempo passa rápido? Parece que cada ano esse tempo está correndo cada vez mais. Sabem por quê? Justamente porque não criamos memórias, porque não estamos presentes na vida, não estamos conectados naquele momento. A gente está no final do ano, está chegando as comemorações do Natal, e quantos aqui não estão cansados daquela mesma cena, daquele mesmo ritual de todos os anos? E estão ali só de corpo presente, estão completamente desconectados. Será que essa não é uma oportunidade de criar lembranças, mesmo que aquele tio continue contando a mesma piada que você ouve desde quando era criança? Será que agora você não pode registrar e guardar a lembrança do rosto cheio de rugas, do olhar desse tio que um dia te fez rir? Lembre-se, é uma escolha. Escolher procurar o extraordinário no nosso dia a dia. Para terminar, eu cito mais uma vez a doutora Ana Cláudia, numa frase que sempre permeia as minhas reflexões. Desejar ver a vida de outra forma. Seguir outro caminho, pois a vida é breve e precisa de valor e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar pela vida. Para vocês, eu desejo uma existência cheia de vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Missão cumprida com louvor, Eli. Eu creio que você deixou todo mundo inspirado, pequenas palavras que tocaram profundamente cada um. Tá? E quem está assistindo a gente, eu agradeço muito. Fiquem vocês aqui, porque depois de encerrar com chave de ouro como você está, Eli. Eu estou muito feliz. Foi um grande presente encontrar vocês e
e estar aqui. Estou tremendo, fiquei com a voz, com a boca seca, mas estou muito feliz. Nós também, enchi muito, tá? Então, para vocês que acompanharam até agora, eu agradeço enormemente. Quem quiser saber um pouco mais sobre a mentoria, porque agora eu vou brindar com os meus alunos em outro ambiente, segue a gente lá no Instagram e manda uma mensagem no direct, que será uma alegria estar com você para poder conhecê-lo e fazer com que você transmita a sua boa mensagem, tá? Muito obrigada e mais uma vez para todos vocês que falaram tão bem. Parabéns, parabéns, parabéns.